Olá, pessoal! Para a gente fechar o nosso IPI na situação de importação, a gente precisa fechar lá com chave de ouro com o subitem 3.3.10 do nosso edital, que é a suspensão do pagamento do tributo. Entenda que a suspensão é diferente do diferimento, porque a suspensão não transfere responsabilidade de pagamento, né? A suspensão é um instituto jurídico onde você suspende o pagamento do tributo no IPI na situação sujeita a uma determinada condição. Então, é uma condição que impede a cobrança do IPI naquele momento. Se houver o implemento da condição, estamos diante da situação, né, de não cobrar o tributo. Se a condição não prevalecer, então, normalmente a condição é um prazo. Você vai remeter aquele bem, né, mediante determinado prazo. Se ele retornar naquele prazo, está tudo amparado por suspensão. Mas nós temos situações onde é descumprida a condição. Então, se ultrapassar o prazo, o imposto é devido desde o começo. Isso está previsto lá no regulamento do IPI, a partir do artigo 40 e seguintes, até o 45. Lá nós temos informações interessantes sobre a suspensão do nosso IPI. Veja lá. Somente será permitida a saída ou desembaraço de produtos com suspensão do IPI quando observadas as normas deste regulamento e as medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então veja que a saída em regra ela é tributada pelo nosso IPI. Então a saída de um produto industrializado, de uma empresa industrial equiparada ao industrial, é fato tirador. O desembaraço aduaneiro da mercadoria também é fato tirador do nosso IPI. Não é verdade? Quando o produto industrializado está sendo importado. Mas ambas as situações podem se dar com suspensão do imposto. Então, você vai ver comigo que algumas saídas o imposto não será cobrado, pois está suspenso. E alguns desembaraços na importação também estão amparados por suspensão. E aí a gente vai ver que isso depende de normas do regulamento e medidas de controle estabelecidas pela própria Secretaria da Receita. Aí veja que toda suspensão tem a condição. Então, a suspensão é sempre instituto jurídico e depende de uma condição. Então, o implemento da condição a qual está subordinada a suspensão resolve a obrigação tributária suspensa. Ou seja, se houver o implemento da condição, e a condição, por exemplo, é não ultrapassar 60 dias. Se ultrapassar, né, se houver ali o ultrapassar, resolve a obrigação tributária suspensa, ou seja, a partir daquele momento é devido o tributo. A gente precisa entender que a suspensão é um instituto jurídico que sempre vai depender de uma condição, tá certo? Sempre vai depender de uma condição. Mas é uma condição que pode acontecer ou não, mas enquanto ela não acontecer, os efeitos estão suspensos. Então, você está dentro de uma condição suspensiva. Somente lá na frente, se aquela condição acontecer, aí você vai dizer, né, que a princípio o implemento daquela condição faz resolver a obrigação tributária, ou seja, é necessário então voltar a pagar o tributo. Veja quais são as situações que nós vemos aqui no nosso regulamento, né, que tratam a respeito de suspensão. Então a gente está lá no regulamento do IPI falando sobre a suspensão do pagamento do tributo e eu queria ver um exemplo, pessoal. Pois não. Então veja lá. Quando não forem, primeiro, vamos ver as regras gerais, né? As regras gerais são muito importantes. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, ou seja, não foi satisfeito aquilo que implementou a condição, o imposto se torna imediatamente exigível, como se a condição, ou a suspensão, perdão, nem existisse. Veja, isso aqui é muito importante, né? Então, quando ele fala é imediatamente exigível, significa que eu vou cobrar imediatamente, né? O imposto estava suspenso, mas pelo implemento da condição. A condição não aconteceu, eu tenho que cobrá-lo imediatamente, tá? Por isso que a gente não pode confundir com diferimento, porque o diferimento você transfere a responsabilidade para um substituto tributário ou para um responsável tributário, de acordo com lei. Na suspensão, nós não temos isso, né? Na suspensão do pagamento do tributo, nós não temos essa situação. Tudo bem? Então ele fala assim, ó, se a suspensão estiver condicionada à destinação do tributo e a este produto for dado destino diverso,
estará então responsável por tal fato sujeito ao pagamento do imposto e da multa cabível, como se a suspensão não existisse. Então, quem a princípio der causa, der aso ao desvio, então a gente está entendendo aqui que houve um desvio no caminho, né, professor? Dá um exemplo, professor, por favor. Vou te dar um exemplo, uma saída, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus, onde nós temos suspensão do pagamento, né, de tributos. Então, se você, a princípio, não fizer um internamento na mercadoria naquele local, Zona Franca de Manaus, se não tiver uma comprovação de que houve um internamento na SUFRAMA, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, você que fez isso, que você enviou, ou que você, a princípio, tinha recebido para mandar para a Zona Franca e não levou até a Zona Franca, você se torna responsável. Então, esse responsável pode ser até a transportadora que está levando o produto industrializado no caminhão, tá? Então, ele fala disso, né? Bom, cumprirá tal exigência, no caso, aí, né, quando acontecer de necessariamente ter que pagar o tributo que estava suspenso, o recebedor do produto, no caso de estar empregando ou destinando aquilo de forma diferente de que condicionavam a suspensão, ou o remetente do produto, nos demais casos. Então, o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferente do que condiciona a suspensão, o remetente do produto, então, nos demais casos. Isso fará, então, cumprir a exigência. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, vocês entenderam aqui como é que funciona a suspensão, né? Então, a suspensão do IPI é algo interessante, né? Porque a gente vê que dentro da suspensão, né, do pagamento do tributo, nós temos diversas situações, né, relacionadas aí ao nosso imposto, né? Diversas situações relacionadas ao nosso tributo. E a suspensão é realmente uma situação que vai ter efeitos mediante, né, aquela determinada condição. E é interessante que vocês vão ver que de vez em quando cai na prova dos senhores coisas assim específicas a respeito de alguns institutos mais recentes, né? Então a gente vai tornar a tratar disso, inclusive, em outras partes aí relacionadas, mas é importante que a gente tome conhecimento aqui para a gente poder levar para a prova. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar? Quais são os exemplos de suspensão que nós temos aqui dentro da esfera federal? Então vamos ver aqui exemplos de suspensão. O artigo 43, e ele fala, ó, poderão, então é facultado, não é obrigatório, poderão sair com suspensão do imposto. Primeiro exemplo, óleo de menta bruto produzido por lavradores com emprego no produto de sua própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais diretamente ou por intermédio de posto de compra. Então aqui está um produto que tem, né, esse tratamento da suspensão. E veja quem, a princípio, está, né, manuseando o produto. É o lavrador mandando para posto de compra, né, mandando para estabelecimentos industriais. Outra situação, quando a indústria ou equiparada industrial, que dá saída faturador do IPI, manda diretamente para uma exposição em feiras de amostras ou promoções semelhantes. Então, você mandar para uma feira de amostra, promoções semelhantes, então você remete para a feira com suspensão, subentendendo que vai voltar da feira também com suspensão. Produtos remetidos pela indústria ou equiparada industrial para o seu depósito fechado ou para o seu armazém em geral. E também produtos devolvidos pelo próprio remetente. Então, a remessa para depósito, quanto ao IPI, ela é amparada por suspensão do IPI. Não é não incidência, não. Como a gente estuda lá no ICMS, quem estuda a Lei Candir, quem estuda as leis tributárias dos estados, vai ver que a remessa para armazenamento é amparada por não incidência do ICMS. Mas no IPI, a condição é vai para lá para depois retornar. Foi para armazenamento para depois retornar. Então, para nós, é fato gerador do imposto, mas com suspensão do pagamento do IPI por expressa previsão no nosso regulamento, no artigo 43, inciso 3. Outra situação, também são suspensos, ou poderão ser suspensos, produtos industrializados que contiverem matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem importados, submetidos ao regime aduaneiro especial, de que trata o artigo 78 do Decreto-Lei 37/66, que é o nosso drawback. Drawback, suspensão e isenção. Mais adiante a gente vai falar bem a respeito dos regimes aduaneiros especiais, porque estão expressos no edital dos senhores.
E o drawback é um bem famoso e bem, né, as 3 formas de drawback nós vamos estudar juntos com você. Mas, de qualquer forma, deixa aqui essa informação, que para o drawback, suspensão e isenção, produtos industrializados poderão estar amparados por suspensão, quando remetidos diretamente a empresas industriais exportadoras para emprego na produção de mercadorias destinadas à exportação direta ou por intermédio de empresa comercial exportadora atendida às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, na realidade, a gente viu aqui 4 situações que nós vimos aqui de acordo com o nosso regulamento do IPI, que nós temos aí são situações onde a gente pode falar, ó, são 4 situações de suspensão que poderão ser suspensas do pagamento do tributo. Nesse artigo 43, nós não temos só 4, né? Nós temos 15 situações. Vamos ver? Produtos quando destinados à exportação, que saem do estabelecimento industrial para a comercial exportadora. Então, se você mandar para exportação, só que você está fazendo o que a gente chama de uma exportação indireta. Vou botar aqui, ó, aproveitar esse espacinho aqui. Ó. Estamos diante de uma exportação indireta. Por que indireta? Porque eu estou mandando para alguém que vai fazer a efetivação da exportação para mim. Um deles é a empresa comercial exportadora, que é aquela empresa que abre na Receita Federal do Brasil com CNPJ próprio de exportação. Então, é a famosa ECE, Empresa Comercial Exportadora. Então, ao invés de eu mesmo exportar, talvez eu não conheça todo o modus operandi, eu tenha medo de errar, eu contrato alguém especializado, uma empresa comercial exportadora, que só faz isso. Só faz comercializações para a exportação. Ou você envia para o recinto alfandegado. O que é um recinto alfandegado? Você que já estudou conosco, são aqueles locais onde você tem o controle aduaneiro. Então, aqueles locais onde você tem a alfândega, né, onde vai ter lá a presença do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, do analista tributário da Receita Federal do Brasil. E outros locais onde se processa o despacho aduaneiro de exportação. Então, você enviar para esses locais é o suficiente para a gente dizer, opa, estamos amparados por suspensão do imposto. É claro que quem efetivar a saída do país, esse está amparado por imunidade, porque a gente vai lembrar que a exportação direta, ela é imune. A indireta, ou seja, a parte inicial de você mandar para a comercial exportadora, mandar para o recinto alfandegado, mandar para outros locais onde se faça o despacho aduaneiro, isso é amparado por suspensão do imposto. Guarda isso. Toma posse aí dessa boa informação. 6. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, quando destinados à industrialização, desde que os produtos industrializados sejam enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos. Então, se você, a princípio, vai fazendo uma industrialização por encomenda, vamos chamar isso aqui de uma industrialização Então, você é um encomendante. Então, você mandou para a indústria tudo. Mandou matéria-prima, mandou produto intermediário, mandou material de embalagem. E aquilo vai voltar para você na forma de um produto acabado. Então, essa saída subordinada a um retorno é amparada por suspensão. Essa saída para a industrialização é amparada por suspensão do imposto. Produtos que industrializados na forma do inciso 6, ou seja, industrialização por encomenda, em cuja operação o executor da encomenda não tenha utilizado produtos de sua industrialização ou importação, forem remetidos ao estabelecimento de origem e desde que sejam por este destinados. Então, veja, eu fiz ali, né, a operação de industrialização, o industrializador vai ser o executor da encomenda, né? Eles vão ser remetidos de volta ao estabelecimento de origem e esse estabelecimento de origem vai destiná-los novamente a comércio ou a emprego como matéria-prima ou produto intermediário ou até mesmo embalagem em uma nova industrialização que deu origem à saída de um produto tributado. Então, na verdade, a suspensão é tanto na ida para a industrialização quanto na volta do industrializador. Tá bom? É o item 5, perdão, é o item 6 e o item 7 se complementando. 8. Matérias-primas ou produtos intermediários remetidos por indústria para emprego em operação industrial realizada fora do estabelecimento. São as industrializações fora do estabelecimento. Quando o executor da industrialização for o próprio contribuinte remetente daqueles insumos. Então, ele mesmo remete os insumos para que ele possa fazer a industrialização fora do estabelecimento. Está suspenso.
Tudo bem? Veículos, aeronaves ou embarcações, conforme a tabela de incidência do IPI, capítulos 87, 88, 89, que deixaram o estabelecimento industrial exclusivamente para emprego em provas de engenharia pelo próprio fabricante. Então, ele vai fazer alguma prova de engenharia naquele produto industrializado e aí ele vai sair, né, esse veículo, essa aeronave ou embarcação, né, vai ter alguma prova de engenharia para ele, então ele vai sair com suspensão, desde que a ele tenha de voltar. Então, a primeira vez que a gente vê aqui de forma clara aqui qual que é a condição. O veículo vai sair fazer o teste do fabricante, depois ele vai voltar. Não excedido o prazo de permanência fora da fábrica, que será 30 dias, salvo motivos técnicos justificados, e vai estar constando na nota fiscal expedida para esse fim. Então, veja, eu estou falando de aeronaves, embarcações. Se eu tiver que cobrar IPI delas, eu vou pagar bem caro, né? Qual que é o IPI de um helicóptero, de um avião? Mas ele está falando aqui, essa saída é só para testá-lo. Então, subentendendo que vai voltar em 30 dias. Então, essa saída é suspenso IPI e a volta é suspenso IPI. E na nota fiscal não vai ter destaque do IPI na nota e no campo de observações complementares ou informações complementares vai estar descrito o artigo 43, inciso número 9 do regulamento do imposto. Você entendeu? Produtos remetidos para industrialização, comércio de um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma. Então, aqui é interessante, né? Vamos imaginar que aqui nós temos a indústria A mandando para a A1. Então, quer dizer, o que acontece aqui? Quando o A manda para A1, nós temos aqui uma suspensão do pagamento do tributo, para que a A1, que é o destinatário, pague todo o tributo na saída. Tudo bem? Bens do ativo permanente, máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, ferramentas, gabaritos, moldes, matrizes e semelhantes, remetidos pelo estabelecimento industrial para outro estabelecimento da mesma firma, a fim de serem utilizados no processo industrial, então, do recebedor. Então, os bens do ativo impermanente que só vão para o outro estabelecimento para serem utilizados no processo industrial são as máquinas, né? Estão paradas por suspensão do IPI. Então, bem do ativo permanente é suspenso na sua saída quanto ao IPI. Fechando aqui, ó. Bens do ativo permanente remetidos pelo estabelecimento industrial a outro estabelecimento, a fim de serem utilizados no processo industrial de produtos encomendados pelo remetente. Também, ó, veja lá, a condição para estar amparado pela suspensão, desde que venha a retornar ao estabelecimento do encomendante após o prazo fixado para fabricar os produtos. Partes e peças destinadas ao reparo de produtos com defeito de fabricação, quando a operação for executada gratuitamente. Então, mesmo a operação, se ela fosse paga, seria tributada, mas como ela está gratuita, ela é tributada, mas está suspenso o pagamento, em virtude de garantia dada pelo fabricante. Então, aqui o problema é a garantia dada pelo fabricante, essa saída é amparada por suspensão. Matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de fabricação nacional vendidos a estabelecimento industrial para industrialização de produtos que são destinados à exportação. Então, se você vender para uma indústria que vai exportar, aquele valor vai estar suspenso, né? O IPI para o exportador vai estar suspenso quanto à matéria-prima, quanto ao produto intermediário e quanto ao material de embalagem. Se você vender para o estabelecimento comercial, que vai industrializar em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, produto também destinado à exportação, então eu vendo a um comércio, o comércio vai fazer uma encomenda, ele vai fazer uma industrialização por encomenda e isso vai exportar. Então também está amparado. Veja que é um encaminhamento para a exportação, por isso está suspenso. Produtos para emprego ou consumo na industrialização e elaboração de produtos a serem exportados, adquiridos no mercado interno ou importados. Então, veja, tudo que eu tenho para fazer para exportação, a minha ideia é justamente ampará-los por suspensão. Por quê? Porque eu quero que as minhas exportações sejam baratas. Eu quero que as minhas exportações sejam, né, baratas. Isso é importante. Tá bom? Bom, o artigo 43 trata a respeito dessas
15 hipóteses de suspensão. O artigo 44 vai falar de outros casos de suspensão. Por exemplo, ele fala das bebidas alcoólicas, né? Então, as bebidas alcoólicas têm um tratamento tributário de suspensão quando acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo. Então, elas saem obrigatoriamente com suspensão do IPI dos respectivos produtores. Então, vamos imaginar que a bebida alcoólica está dentro de um barril, que é maior do que a venda a varejo, a venda ao consumidor final. Então, sai com suspensão, né, dos estabelecimentos produtores, dos atacadistas, das cooperativas. Então, a suspensão é para toda a cadeia ali, quando destinados aos seguintes estabelecimentos: para as indústrias que utilizam os produtos mencionados, seja como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação de bebidas, ou para atacadistas e cooperativas de produtores, ou para engarrafadores dos mesmos produtos. Então, veja que nós temos aqui uma suspensão que está diretamente relacionada a bebidas alcoólicas, né? Então, o produtor vai com suspensão, né, até a indústria. O produtor vai com suspensão, mas desde que ele esteja fazendo a venda num, como é que se diz? Num recipiente com capacidade maior do que aquela que é vendida dentro do varejo. Tá certo? Bom, aqui é uma situação interessante, porque a gente está falando muito daquele tópico que tem a ver com o nosso regulamento. E o nosso regulamento está falando a respeito do IPI na industrialização. Então, vamos lembrar, ó, o artigo 48 do nosso regulamento do IPI trata a respeito das situações de importação onde vai haver a suspensão do pagamento do IPI. Então, vamos a alguns bons exemplos do que pode cair na prova de vocês. Produtos que venham de procedência estrangeira, importados diretamente por concessionárias das free shops. Sabe as empresas free shops? Vem com suspensão do IPI. De que trata o Decreto-Lei 1455/76. Né? Então, aquele produto que você compra no free shop tem suspensão do pagamento do imposto. Né? O concessionário não paga o IPI. No final das contas, a gente, quando vai fazer, né, o pagamento no final lá, vai fazer o pagamento sobre o produto. Né? Mas o concessionário em si não paga o IPI, está suspenso. Máquinas, equipamentos, veículos, aparelhos, instrumentos sem similar nacional, bem como partes, peças e acessórios e outros componentes de procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de engenharia destinados à execução de obras no exterior, quando autorizada a suspensão pelo secretário da Fazenda da Receita Federal do Brasil. Então, veja que esses produtos, né, no caso, máquina, equipamento, veículo, que vão fazer obras no exterior, esse é o tema, estão amparados também por suspensão do IPI. Produtos de procedência estrangeira que devam sair das repartições aduaneiras com suspensão do IPI. Então, eles vêm de fora do país, mas por algum motivo ele tem que ter suspensão do pagamento do IPI naquela determinada entrada no país. Então, estão amparados por suspensão. Matérias-primas, produtos intermediários e embalagem importados diretamente por encomenda ou por conta e ordem, pelo estabelecimento que trata o artigo 46, incisos 1 ou 3. Então, quando eu vou lá no 46, né, incisos 1 ou 3, qual que é o 46? Vamos ver aqui. Ó. Artigo 46 do nosso regulamento do IPI. Vamos ver aqui. Artigo 46, incisos 1 ao 3. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, de alguns tipos de produtos classificados, né, como partes e peças também de veículos, como partes e peças de pessoa, quando adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. Quer dizer, tem alguns produtos que têm um tratamento especial e são citados aqui no artigo 46. É para esses produtos que estão previstos no artigo 46, né, de acordo com alguns capítulos da tabela de incidência do IPI, né, eles vão estar sob suspensão, inclusive aqueles com notação NT, que é a notação não tributados. Então, na verdade, nós temos aqui algumas importações que são paradas por suspensão. Entre elas, vamos lembrar, free shops,
obras que vão ser feitas no exterior, e aí tem aparelhos e instrumentos que a princípio estão aqui, né? Situações relacionadas já a produtos de procedência estrangeira que não vão pagar tributo aqui, né? E alguns produtos específicos, né, especificados aqui em artigo do nosso regulamento do IPI. Então, são essas as situações, tá bom? Bom, continuando. Nós temos também regimes especiais de suspensão, está previsto lá no artigo 49 do regulamento do IPI. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá instituir um regime especial de suspensão do IPI para implementar as situações de responsabilidade sobre o tributo, que é o que está previsto lá no artigo 26. Então, poderá ser criado um regime especial de suspensão só para você jogar a responsabilidade pelo pagamento, né, de uma forma diferenciada em algumas situações. Tudo bem? Bom, fechamos então aqui o capítulo sobre a suspensão do pagamento do nosso imposto sobre produtos industrializados. Vamos resolver questões sobre a matéria? Vamos lá? Estão na telinha aí para você resolver questões do IPI na importação. Vamos lá. Sempre buscando a banca Fundação Getúlio Vargas. Veja essa prova que caiu lá no Maranhão Consultor Legislativo. Clínica Beta de Imagens Computadorizadas fez um contrato de arrendamento mercantil de máquina de tomografia que foi importada da China, país sede da empresa arrendante. No entanto, no momento em que a máquina ingressou no país, houve a incidência do IPI e do imposto de importação. Com base no caso acima, assinale a alternativa correta. O arrendamento mercantil está sujeito apenas ao ISS por se caracterizar como um serviço. Há imposto de importação, mas não há IPI, já que a máquina é objeto de arrendamento mercantil. Devido à dupla incidência tributária, ela vilipendia a regra do bis in idem, está cobrando 2 vezes sobre o mesmo. A dupla incidência de impostos traduz ofensa à vedação à bitributação. A incidência dos 2 impostos é que ocorreram 2 fatos geradores distintos. Então, temos que tomar cuidado. A importação é fato gerador do ISS e também fato gerador do IPI. Então, ele está falando, a clínica fez um contrato de arrendamento mercantil de máquina de tomografia importada da China, país sede da empresa arrendante. No entanto, no momento que a máquina ingressou no país, houve a incidência do IPI e do II. E aí, pessoal? Né? Então, o que acontece numa importação? Você pode ter a incidência do II e do IPI, isso não seria um bis in idem, uma bitributação? Bom, meu querido, tem horas que tem incidência do ICMS, tem horas que tem incidência de PIS, COFINS e importação, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tem horas que tem incidência do IOF, tem horas que tem tanta incidência aí que se falar de bis in idem e bitributação, na importação, meu querido, isso ser vedado, pelo contrário, na verdade, na importação você tem tributo sobre tributo, tributação em cascata. A gente não fala que é bitributação porque não está repetindo o fato gerador ou a base de cálculo. Normalmente é assim, né? A gente fala, às vezes até tem, por exemplo, o ICMS e o IPI tem como fato gerador desembarque aduaneiro. Então, quer dizer, tem ali uma bitributação, porque é o Estado cobrando o ICMS na importação e a União cobrando o IPI. Mas as bases de cálculo são distintas, o entendimento é de que, a princípio, então, no final das contas, o gabarito da questão é aquilo que nós vamos usar no dia a dia aqui, ó. A incidência dos 2 impostos, já que ocorreram 2 fatos geradores distintos. Quais são os fatos geradores? Né? No caso do IPI, né? No caso do imposto de importação. Então, imposto de importação, o fato gerador, o momento do fato gerador é o registro da DI. E o IPI é o imposto no momento do desembaraço aduaneiro. Então, há a incidência dos 2 impostos, já que ocorreram 2 fatos geradores distintos. Então, é como a gente vai levar essa questão para a prova. Gabarito, então, dessa questão, alternativa letra E. Tudo bem? Outra questão, vamos lá, outra questão. Uma sociedade empresária X importou da França, olha, essa aí caiu na Fundação Getúlio Vargas, Cefaz, Rio de Janeiro. Uma sociedade empresária X importou da França uma máquina para o seu ativo permanente. O preço constante dos documentos de importação foi de $1.000. A importadora suportou as seguintes despesas: $100 no imposto de importação, a taxa de câmbio de R$2, R$250 de IPI, R$50 de despesas aduaneiras diversas, R$40 de frete pelo transporte do porto até o seu estabelecimento. O pagamento, então, da máquina ao exportador estrangeiro foi feito ao câmbio de 2,10
E a alíquota do ICMS aplicável naquela importação foi de 18%. Como é uma questão de IPI, eu fiz questão de calcular essa questão aqui, que na verdade está calculando aqui qual a base de cálculo correta aqui do ICMS, justamente para que a gente possa, né, trabalhar o IPI dentro da base de cálculo do ICMS na importação, para você ver que realmente é uma tributação em cascata. Veja, diante do exposto, vamos colocar aqui, o valor da máquina, que vai caber dentro dessa base de cálculo. O valor da máquina, vamos botar aqui, o imposto de importação, a taxa de câmbio de R$ 2,00, os R$ 250 do IPI, as despesas aduaneiras diversas, só o frete vai ficar de fora. Por quê? Porque esse frete é posterior à importação propriamente dita. Então, a gente vai consertando já aqui o cálculo. O cálculo fica 1.000 mais 100 em dólares, vezes 2, que é a cotação, que é 2.200. Né? Você vai somar o IPI e vai somar as despesas aduaneiras, dá 2.500. Você vai pegar 2.500 agora e vai inserir o ICMS por dentro da base de cálculo dele mesmo, inclusive na importação. Você vai dividir por 1 menos a alíquota interna que aquele produto poderia ter. Né? Então, na verdade, o valor aí, propriamente dito, né, dessa nossa base de cálculo com o ICMS. Então, aqui, a gente achou a base de cálculo do ICMS sem ICMS. Agora, para eu calcular a base de cálculo do ICMS com ICMS, que é o que a gente vai fazer agora, basta eu fazer o quê? Então, agora eu pego aqui e divido 2.500, né? Então, eu divido 2.500 por 0,82, que dá 3.048. 3.048, que é maior que 3.000. Então, essa base de cálculo do ICMS agora, com ICMS, ela vai ser os 3.048. Então, a gente colocar ICMS por dentro é dividir por 1 menos a alíquota interna que aquela importação teria se já fosse aqui dentro do território. Gabarito, então, desta questão, vamos botar aqui, vai ser a nossa alternativa letra E. Veja que interessante, né? Que ele vai lá e cobra você fazer o cálculo e depois ele bota uma resposta genérica, não bota a resposta exatamente igual ao valor. Igual a 2.600, inferior a 2.500, igual a 2.540, igual a 2.500, quer dizer, então já faz um jeito para pegar o aluno e esquecer de fazer essa conta que eu fiz aí no final. Outra questão, agora a questão recentíssima, tudo a ver com a prova dos senhores, 2022, FGV, caiu na prova de juiz substituto lá de Santa Catarina, no dia 7 de junho de 2019, por volta das 15h15, na rodovia PR-317, quilômetro 65, no município de Peabiru, no Paraná. Dimitri, dolosamente e ciente da ilicitude, da reprovabilidade de sua conduta, importou e transportou dolosamente, ou seja, ele sabe, ele está ciente de que aquilo é ilícito. Importou e transportou diversas mercadorias estrangeiras, eletrônicos, games, celulares, receptores de satélite, sem a regular documentação de importação, em infração às medidas de controle fiscal, né? Iludindo o pagamento de tributos federais, o II e o IPI, no montante de R$ 44.393,05. Gostei desse número, né? Cabalístico o negócio aqui, ó. Não houve comprovação quanto à contribuição de Dimitri para atravessar a fronteira com as referidas mercadorias. Né? Não houve a comprovação quanto à contribuição de Dimitri para atravessar a fronteira com as referidas mercadorias. Segundo essa narrativa, o que Dimitri, a princípio, o que aconteceu? O que ele fez? Né? Isso é muito bom porque essa questão acaba esbarrando no auditor fiscal. Né? É você, auditor fiscal, que vai se deparar com essa referida situação. Né? Quer dizer, são as situações expressas aí, né, que podem acontecer aí no dia a dia aí da fiscalização. Professor Tudão já pensou, eu lá na função lá de pegar o Dimitri, o que eu vou, o que eu vou fazer, professor? Você vai aplicar a lei, meu querido, né? Essa questão aí
Questãozinha boa, agora 2022, você vai lá e vai literalmente fazer o que? Você vai aplicar a lei, né, executar aquilo que se espera de você, alonga manos do Estado, né, o dedo na ferida, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aplicando a lei sobre o Dimitri, e é isso também que nós esperamos do senhor. Então, vamos ver se a gente vai encontrá-lo lá fazendo a sua referida operação. Então, para essa situação, como ele cita aqui, estamos diante de que tipo? Vamos voltar lá para a gente ver? Então, para essa situação, como a gente viu aqui, ele está querendo saber qual é o tipo de crime que foi cometido. Descaminho, contrabando, facilitação de contrabando desse caminho, receptação ou receptação qualificada. Então, na realidade, ele sempre quer, né, confundir o aluno, né, entre o contrabando e o descaminho. Quando a mercadoria ela não é autorizada, não é proibida, perdão, então não é que não seja autorizada, não é proibida no país, ela a princípio, mas não pagou os tributos na importação, houve um descaminho. Quando a mercadoria é proibida no país e entrou no país de forma irregular, aí estamos diante, né, de um contrabando. Então, aquilo que é proibido é contrabando, aquilo que não é proibido, mas também não pagou tributos, é um descaminho. E aí, o que acontece? Qual que é a situação aqui? Ó? Como ele fala assim, né? O Dimitri dolosamente fez aquilo, então ele cometeu, né, aquela situação. Importou essas eletrônicos, games, celulares, receptores de satélites. Isso é contrabando? Não, isso é descaminho. Por quê? Porque não são coisas irregulares para você importar, só que ele não pagou tributo na importação, né? Ele iludiu o pagamento dos tributos federais, né? Ele cometeu essa infração ao controle fiscal. Então, para nós, ele cometeu um descaminho, guarda. Então, o descaminho é trazer ao Brasil, sem pagar tributos na importação, justamente produtos que são autorizados no país, games, celulares, receptores de satélite, tudo isso é autorizado. Agora, trazer ao Brasil coisas que não podem ser vendidas aqui, tipo medicamentos, tarja preta, que são impedidos de entrar no país, né? Complexos vitamínicos, tem várias coisas aí na área da saúde que são impedidos de entrar no país. Também aí seria contrabando, tá bom? Então, gabarito aqui da questão boa, FGV, conhecendo aí da matéria, trazendo informações importantes aí para nós, estamos diante da letra A desse caminho. Outra questãozinha da GV, olha que legal, caindo na Cefaz Amazonas. Aí, Tudão, você acha tudo que é questão, hein? Então, ó, determinada sociedade empresarial resolve passar a produzir bens na Zona Franca de Manaus, que serão destinados à comercialização no território nacional e busca informações sobre as isenções a qual terá direito. Assinale a opção que indica isenções a qual terá direito. Então, tá falando da Zona Franca de Manaus, vai produzir bens na Zona Franca de Manaus, de cara, né? Essa saída posterior vai estar amparada por isenção do IPI. Guarda aí. Letra A, essa é uma das situações onde nós temos aí a isenção do imposto sobre produtos industrializados. Tá bom? Então, mais uma informaçãozinha aí, Zona Franca de Manaus e a Cefaz Amazonas, é claro, na prova de Amazonas, tudão a respeito da Zona Franca de Manaus pôde cair na prova e caíram 2 a 3 questões lá da Zona Franca de Manaus. Com isso, encerramos esse bloco firmes do propósito, uma aula um pouquinho maior aí, mas com boas informações e principalmente exercícios para a gente ver o jeitão da banca. E nós estamos dispostos a fazer o quê? Arrancar a vaga! Fica firme no propósito fiscal. Você vai ser fiscal da Receita Federal do Brasil. Aguenta, GV, que nós estamos chegando. Até a próxima!